gostaria de agradecer a Tânia pela oportunidade de voltar aqui ao Centro Cultural Maria Antônia e ao privilégio de dialogar com vocês. Eu gostaria de expressar a ela o meu reconhecimento e dizer que para mim é uma satisfação muito grande e, na verdade, uma honra também, todas as vezes que ela me concede essa ocasião de poder apresentar neste espaço um pouco do meu trabalho. Eu quero agradecer também a cada um de vocês pela presença aqui e, sobretudo, nessa noite de chuvosa, né? Hoje é um dia difícil sob vários pontos de vista enfim, isso dificulta um pouco não só a nossa locomoção, mas também até mesmo um pouco o estado de ânimo, mas eu gostaria de que nós tivéssemos aqui uma interação e um diálogo produtivo e, para isso, eu gostaria de me colocar à disposição de vocês. E, portanto, para tudo aquilo que eu puder oferecer em termos de conteúdo que eu preparei para essa nossa série de encontros, estará sempre à disposição de vocês. Vocês receberão um material que eu enviarei através da Tânia. E também aqui, por favor, fiquem inteiramente à vontade. O meu empenho e o meu propósito é que nós possamos ter realmente um diálogo fecundo e uma colaboração que seja compensadora para as duas partes. Portanto, podem me interromper quando quiserem, como quiserem, enfim. Eu acho que a melhor maneira de nós iniciarmos um diálogo é nos colocar inteiramente em aberto para a troca de experiências. Na verdade, o conteúdo que eu preparei ele é denso e extenso, então eu creio que a possibilidade de nós percorrermos esse conteúdo todo, em alguma medida, dependerá também daquilo que aparecerá espontaneamente como interesse de vocês. Eu pretendo cruzar no percurso que vou fazer pelo tema da angústia, perspectivas que vêm da filosofia, da literatura e também da psicanálise. Como nós temos um número limitado de encontros, então talvez a iniciativa espontânea de vocês possa ajudar no sentido de permitir que muito mais coisa possa ser tratada nesses nossos encontros do que aquilo que eu preparei nos meus roteiros, tá bem? Eu gostaria de começar com uma constatação. O que me motivou a oferecer um curso como este, quando a Tânia me convidou, foi, de alguma maneira, uma percepção. Uma percepção de que parece que a nossa capacidade de espanto, de estranhamento, tem sido, nos últimos tempos, consideravelmente entorpecida. Parece que nós temos nos tornado, isso não é só uma questão de Brasil, segundo a minha experiência pessoal, mas, em geral, nós temos nos tornado cada vez menos suscetíveis a uma experiência de maravilhamento, a uma experiência de recuo
em face das coisas que se apresentam para nós como evidentes e uma espécie de entorpecimento da nossa capacidade de indagação, de crítica, de distanciamento. Parece que a ativação do ritmo das nossas vidas, da aceleração do nosso tempo, uma espécie de aprisionamento da nossa imaginação em certos esquemas que nos são bastante familiares e que nós, de alguma maneira, nos sentimos confortáveis em percorrer, tem obliterado um pouco a nossa capacidade de perceber que, no fundo de tudo isso, de tudo aquilo que se nos apresenta, de toda essa espécie de plenitude, de possibilidades e de ofertas, existe um certo tipo de incômodo que é muito difícil de ser denegado, de ser, por assim dizer, varrido para baixo do tapete. Ou seja, nós temos uma impressão de que tudo vai muito bem. E a mim me parece que talvez a gente não perceba que o problema está exatamente aí, em que tudo vai muito bem demais, em que as coisas funcionam direitinho, em que tudo dá muito certo, em que parece que a nossa capacidade de planejar, de delinear, de esquematizar as nossas expectativas de vida funcionam a contento. Dá a impressão de que nós vivemos numa espécie de cenário no qual as possibilidades de controle estão mais ou menos esboçadas. Ou seja, talvez fosse o caso de perguntar se não é surpreendente que tudo funciona direitinho. E eu acho que se existe um tipo de vivência, ou de afeto, ou de disposição afetiva, que favorece esse tipo de suspeita, ele se dá justamente em relação a um afeto que nos incomoda de modo particular. Chamemos provisoriamente um afeto que tem uma característica muito diferente dos outros. Alguma coisa que, digamos assim, mexe conosco de uma maneira muito especial. E que incomoda de um modo particular. Bem, o que eu estou querendo sugerir é que esse afeto chama-se angústia. E eu estou muito motivado a dividir com vocês exatamente esta minha preocupação e também este meu espanto. A saber, uma certa dificuldade de compreender e realizar bem o que é que significa angústia. Eu tenho uma hipótese, e essa hipótese é uma hipótese diretriz. E é esta hipótese que eu gostaria de sugerir para vocês e persegui-la ao longo deste curso. E eu peço realmente a vocês que me ajudem a construir uma resposta para essa hipótese.
eu creio que é possível que nós pensemos a angústia como um modo privilegiado de subjetivação. E é isso que eu vou tentar construir com vocês aqui, com o auxílio desse repertório que eu mencionei no início. Filosófico, digamos, literário, poético e psicanalítico. Portanto, se quiserem, a hipótese é: a angústia é um modo privilegiado de subjetivação. Eu vou partir da filosofia e vocês vão receber esse material todo aqui, só vou mencionar as referências bibliográficas de Kierkegaard, Nietzsche e Heidegger. Portanto, todas as vezes que vocês notarem aí uma referência à obra, ano e página, por favor, não percam de vista que essas referências remetem a estas fontes. Tá bom? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Todas as fontes que eu utilizar, eu vou mencionar para vocês aqui. Para economia de tempo, eu não vou ficar todas as vezes dizendo, olha, edição tal, tal. Não, eu vou passar. Essas referências estão aí, portanto, a paginação vocês encontrarão muito facilmente, basta cotejar a menção com a fonte. Tá bom? Então, eu parto da etimologia proto-indo-europeia da palavra angústia, que é limitação. Tanto no grego quanto no latim, esta limitação indica na direção de um aperto, de um estreitamento. Portanto, a angústia é um sentimento cuja expressão, digamos, psicofísica, se dá assim, como um aperto, um estreitamento, um afogamento, um estresse. É sabido que a angústia, exatamente como isto que oprime, que aperta, que provoca uma espécie de contração incômoda, ela tem um traço distintivo que consiste justamente em algo que remete a uma dificuldade de explicação. A angústia é um estado afetivo misterioso e que difere essencialmente de outras emoções que vivenciamos, nas quais estamos envolvidos ou pelos quais nós somos tomados de assalto. Isso é costumeiramente expresso da seguinte maneira: a angústia não tem objeto. Essa é ela própria uma afirmação discutível. Nós podemos colocar isto em questão sob vários pontos de vista, mas tomemos como ponto de partida esta descrição, que no caso da angústia, uma vez passado o estado angustiante, e quando nós nos dispomos a refletir sobre aquilo que nos angustiava, aquilo com o que nós nos defrontamos é com uma espécie de limite mesmo. De limite da nossa capacidade de identificar e designar. Aliás, isso se expressa muito claramente quando se trata efetivamente de uma experiência de angústia e nós não somos capazes de indicar aquilo que nos angustia. Afinal, na angústia, se nós não somos capazes de dizer o que nos angustia, nada
justifica a nossa inquietude. Ou seja, a nossa ansiedade era por nada. Afinal, passado aquele estado incômodo, inquietante, nós descobrimos que, não era nada. Muito bem, nesse sentido, a angústia não nos revela nada. Na medida em que nós não podemos identificar aquilo que a produz, que a provoca, ela não revela nada. Mas talvez este não revelar nada signifique exatamente que a angústia é uma espécie de acesso possível ao nada. Talvez, ao não ser nada, ou ao não revelar nada, a angústia seja exatamente uma revelação do nada. Ou seja, talvez ela nos revele justamente o nada. E aí está propriamente o traço distintivo da angústia, a saber, o fato de que ela nos afeta de uma maneira inequívoca, uma vez que nós podemos descrever, inclusive em termos de estados físicos, várias alterações do nosso comportamento angustiado, mas afinal nós não sabemos por quê, nem o quê. Nós só sabemos que nós sentimos angústia e que essa angústia, na verdade, não remete a nada. A não ser a nós mesmos. Ora, isso significa que a angústia é uma espécie de acesso possível a algo enigmático que nos afeta. E enigmático no duplo sentido. Enigmático do ponto de vista daquilo que nós não sabemos o que é, e enigmático do ponto de vista daquilo que nós mesmos sentimos e não sabemos por quê. Ou seja, a angústia, na medida em que somos nós que nos angustiamos, nos coloca frente a frente conosco mesmos. Ou seja, com o vazio que escava a nossa existência, com uma espécie de desassossego pressentido ou intuído pela ausência de objeto e, portanto, pela ausência de uma dimensão de sentido. Ou seja, a angústia é um certo sentimento do vazio que indica na direção do nada. Este sentimento nos coloca, por assim dizer, a nu diante de nós mesmos. Há uma passagem de Heidegger que tematiza isto de uma maneira excepcional. Heidegger diz: não podemos dizer diante do que, na angústia, a gente se sente estranho. A gente se sente totalmente assim, quer dizer, estranho. Todas as coisas e nós mesmos afundamo-nos numa indiferença. Isto, entretanto, não no sentido de um simples desaparecer. Esse destaque não está no texto de Heidegger. Fui eu que o introduzi, porque ele
do ponto de vista do meu interesse, tem um significado especial. Mas em se afastando, os entes se voltam para nós. Este afastar-se do ente em sua totalidade, que nos assedia na angústia, nos oprime. Não resta nenhum apoio. Só resta e nos sobrevém, na fuga do ente, este nenhum. Gostaria de agradecer a Tânia pela oportunidade de voltar aqui ao Centro Cultural Maria Antônia e ao privilégio de dialogar com vocês. Eu gostaria de expressar a ela o meu reconhecimento e dizer que para mim é uma satisfação muito grande e, na verdade, uma honra também, todas as vezes que ela me concede essa ocasião de poder apresentar neste espaço um pouco do meu trabalho. Eu quero agradecer também a cada um de vocês pela presença aqui e, sobretudo nessa noite de chuvosa, né? Hoje um dia difícil sob vários pontos de vista e, enfim, isso dificulta um pouco não só a nossa locomoção, mas também até mesmo um pouco o estado de ânimo, mas eu gostaria de que nós tivéssemos aqui uma interação e um diálogo produtivo e, para isso, eu gostaria de me colocar à disposição de vocês. E, portanto, para tudo aquilo que eu puder oferecer em termos de conteúdo que eu preparei para essa nossa série de encontros, estará sempre à disposição de vocês. Vocês receberão um material que eu enviarei através da Tânia. E também aqui, por favor, fiquem inteiramente à vontade. O meu empenho e o meu propósito é que nós possamos ter realmente um diálogo fecundo e uma colaboração que seja compensadora para as duas partes. Portanto, podem me interromper quando quiserem, como quiserem, enfim. Eu acho que a melhor maneira de nós iniciarmos um diálogo é nos colocar inteiramente em aberto para a troca de experiências. Na verdade, o conteúdo que eu preparei ele é denso e extenso, então eu creio que a possibilidade de nós percorrermos esse conteúdo todo, em alguma medida, dependerá também daquilo que aparecerá espontaneamente como interesse de vocês. Eu pretendo cruzar no percurso que vou fazer pelo tema da angústia, perspectivas que vêm da filosofia, da literatura e também da psicanálise. Como nós temos um número limitado de encontros, então talvez a iniciativa espontânea de vocês possa ajudar no sentido de permitir que muito mais coisa possa ser tratada nesses nossos encontros do que aquilo que eu preparei nos meus roteiros, tá bem? Eu gostaria de começar com uma constatação. O que me motivou a oferecer um curso como este, quando a Tânia me convidou, foi, de alguma maneira, uma percepção. Uma percepção de que parece que a nossa capacidade de espanto, de estranhamento, tem sido, nos últimos tempos, consideravelmente entorpecida. Parece que
nós temos nos tornado, isso não é só uma questão de Brasil, segundo a minha experiência pessoal, mas, em geral, nós temos nos tornado cada vez menos suscetíveis a uma experiência de maravilhamento, a uma experiência de recuo em face das coisas que se apresentam para nós como evidentes e uma espécie de entorpecimento da nossa capacidade de indagação, de crítica, de distanciamento. Parece que a ativação do ritmo das nossas vidas, da aceleração do nosso tempo, uma espécie de aprisionamento da nossa imaginação em certos esquemas que nos são bastante familiares e que nós, de alguma maneira, nos sentimos confortáveis em percorrer, tem obliterado um pouco a nossa capacidade de perceber que, no fundo de tudo isso, de tudo aquilo que se nos apresenta, de toda essa espécie de plenitude, de possibilidades e de ofertas, existe um certo tipo de incômodo que é muito difícil de ser denegado, de ser, por assim dizer, varrido para baixo do tapete. Ou seja, nós temos uma impressão de que tudo vai muito bem. E a mim me parece que talvez a gente não perceba que o problema está exatamente aí, em que tudo vai muito bem demais, em que as coisas funcionam direitinho, em que tudo dá muito certo, em que parece que a nossa capacidade de planejar, de delinear, de esquematizar as nossas expectativas de vida funcionam a contento. Dá a impressão de que nós vivemos numa espécie de cenário no qual as possibilidades de controle estão mais ou menos esboçadas. Ou seja, talvez fosse o caso de perguntar se não é surpreendente que tudo funciona direitinho. E eu acho que se existe um tipo de vivência ou de afeto ou de disposição afetiva que favorece esse tipo de suspeita, ele se dá justamente em relação a um afeto que nos incomoda de modo particular. Chamemos provisoriamente um afeto que tem uma característica muito diferente dos outros. Alguma coisa que, digamos assim, mexe conosco de uma maneira muito especial. E que incomoda de um modo particular. Bem, o que eu estou querendo sugerir é que esse afeto chama-se angústia. E eu estou muito motivado a dividir com vocês exatamente esta minha preocupação e também este meu espanto. A saber, uma certa dificuldade de
compreender e realizar bem o que é que significa angústia. Eu tenho uma hipótese, e essa hipótese é uma hipótese diretriz. E é esta hipótese que eu gostaria de sugerir para vocês e persegui-la ao longo deste curso. E eu peço realmente a vocês que me ajudem a construir uma resposta para essa hipótese. Eu creio que é possível que nós pensemos a angústia como um modo privilegiado de subjetivação. E é isso que eu vou tentar construir com vocês aqui com o auxílio desse repertório que eu mencionei no início. Filosófico, digamos, literário, poético e psicanalítico. Portanto, se quiserem, a hipótese é: a angústia é um modo privilegiado de subjetivação. Eu vou partir da filosofia e vocês vão receber esse material todo aqui, só vou mencionar as referências bibliográficas de Kierkegaard, Nietzsche e Heidegger. Portanto, todas as vezes que vocês notarem aí uma referência à obra, ano e página, por favor, não percam de vista que essas referências remetem a estas fontes. Tá bom? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Todas as fontes que eu utilizar, eu vou mencionar para vocês aqui. Para economia de tempo, eu não vou ficar todas as vezes dizendo, olha, edição tal, tal. Não, eu vou passar. Essas referências estão aí, portanto, a paginação vocês encontrarão muito facilmente, basta cotejar a menção com a fonte. Tá bom? Então, eu parto da etimologia proto-indo-europeia da palavra angústia, que é limitação. Tanto no grego quanto no latim, esta limitação indica na direção de um aperto, de um estreitamento. Portanto, a angústia é um sentimento cuja expressão, digamos, psicofísica, se dá assim, como um aperto, um estreitamento, um afogamento, um estresse. É sabido que a angústia, exatamente como isto que oprime, que aperta, que provoca uma espécie de contração incômoda, ela tem um traço distintivo que consiste justamente em algo que remete a uma dificuldade de explicação. A angústia é um estado afetivo misterioso e que difere essencialmente de outras emoções que vivenciamos, nas quais estamos envolvidos ou pelos quais nós somos tomados de assalto. Isso é costumeiramente expresso da seguinte maneira: a angústia não tem objeto. Essa é ela própria é uma afirmação discutível. Nós podemos colocar isto em questão sob vários pontos de vista, mas tomemos como ponto de partida esta descrição, que no caso da angústia, uma vez passado o estado angustiante, e quando nós nos dispomos a refletir sobre aquilo que nos angustiava,
aquilo com o que nós nos defrontamos é com uma espécie de limite mesmo. De limite da nossa capacidade de identificar e designar. Aliás, isso se expressa muito claramente quando se trata efetivamente de uma experiência de angústia e nós não somos capazes de indicar aquilo que nos angustia. Afinal, na angústia, se nós não somos capazes de dizer o que nos angustia, nada justifica a nossa inquietude. Ou seja, a nossa ansiedade era por nada. Afinal, passado aquele estado incômodo, inquietante, nós descobrimos que, não era nada. Muito bem, nesse sentido, a angústia não nos revela nada. Na medida em que nós não podemos identificar aquilo que a produz, que a provoca, ela não revela nada. Mas talvez este não revelar nada signifique exatamente que a angústia é uma espécie de acesso possível ao nada. Talvez, ao não ser nada, ou ao não revelar nada, a angústia seja exatamente uma revelação do nada. Ou seja, talvez ela nos revele justamente o nada. E aí está propriamente o traço distintivo da angústia, a saber, o fato de que ela nos afeta de uma maneira inequívoca, uma vez que nós podemos descrever, inclusive em termos de estados físicos, várias alterações do nosso comportamento angustiado, mas afinal nós não sabemos por quê, nem o quê. Nós só sabemos que nós sentimos angústia e que essa angústia, na verdade, não remete a nada. A não ser a nós mesmos. Ora, isso significa que a angústia é uma espécie de acesso possível a algo enigmático que nos afeta. E enigmático no duplo sentido. Enigmático do ponto de vista daquilo que nós não sabemos o que é, e enigmático do ponto de vista daquilo que nós mesmos sentimos e não sabemos por quê. Ou seja, a angústia, na medida em que somos nós que nos angustiamos, nos coloca frente a frente conosco mesmos. Ou seja, com o vazio que escava a nossa existência, com uma espécie de desassossego pressentido ou intuído pela ausência de objeto e, portanto, pela ausência de uma dimensão de sentido. Ou seja, a angústia é um certo sentimento do vazio que indica na direção do nada. Este sentimento nos coloca, por assim dizer, a nu diante de nós mesmos. Há uma passagem de Heidegger que tematiza isto de uma maneira excepcional. Heidegger diz:
não podemos dizer diante do que, na angústia, a gente se sente estranho. A gente se sente totalmente assim, quer dizer, estranho. Todas as coisas e nós mesmos afundamo-nos numa indiferença. Isto, entretanto, não no sentido de um simples desaparecer. Esse destaque não está no texto de Heidegger. Fui eu que o introduzi, porque ele, do ponto de vista do meu interesse, tem um significado especial. Mas em se afastando, os entes se voltam para nós. Este afastar-se do ente em sua totalidade, que nos assedia na angústia, nos oprime. Não resta nenhum apoio. Só resta e nos sobrevém, na fuga do ente, este nenhum. Angústia manifesta o nada. Estamos suspensos no nada. Bom, essa análise existencial da angústia, ela traz praticamente todos os elementos essenciais para uma primeira aproximação da hipótese que eu pretendo trabalhar com vocês. Na medida em que nós não sabemos o que nos angustia, na medida em que nós não podemos, por assim dizer, ligar ou vincular a angústia a nada de definido, de determinado, na medida em que a única coisa que a gente pode dizer em face da angústia, daquilo que nos oprime, é que, bom, afinal, isso não é nada. Isso significa que os entes em particular, as entidades em particular, os objetos com os quais nós nos defrontamos, quaisquer que eles sejam, como que desaparecem na sua determinação particular, se esvaziam de existência. E precisamente por isso eles se voltam para nós. Quer dizer, o que nós vivenciamos na angústia é uma espécie de voltar-se para nós do mundo ou dos objetos precisamente pela sua subtração. É no afastar-se de nós que os objetos se revelam a nós como aquilo a que nós correspondemos ou como aquilo que normalmente vem ao nosso encontro. O que significa dizer, portanto, que é no afastamento dos entes particulares, na fuga, como diz o Heidegger, no fato de que nós não conseguimos identificar nada que nos angustia, nesse vazio que nós não conseguimos obturar, é justamente aí, nesse afastamento, que os entes se aproximam de nós ou se voltam para nós, mas voltam no seu retraimento, no ato mesmo de retração. O que significa dizer, portanto, que a angústia, a ansiedade que nos oprime na angústia é a fuga do mundo. O mundo, enquanto totalidade dos objetos, ou enquanto totalidade significativa, ou enquanto aquilo, ou a dimensão em que nós nos sentimos em casa, a dimensão da familiaridade, a cadeia de sentidos que constitui a nossa vida, é na sua retração é que nós percebemos, enfim, que nós estamos absolutamente suspensos nesse vazio. A angústia nos mostra a ausência do ente,
o afastamento doente, o retraimento doente, o seu afastamento. Ou seja, a angústia mostra em que dimensão e em que profundidade a nossa existência pertence de modo essencial à condição de ser no mundo, isto é, de estar integrado a uma totalidade, a uma rede de sentidos, a uma rede de significação. É quando isso se esgarça, é quando isso se afasta, é quando nós temos a experiência de que, afinal, nós estamos apenas diante de nós mesmos. É que nós percebemos de maneira dramática o que é que significa a fuga dos entes, o que é que significa, em última instância, solidão. Isto é, a experiência radical do face a face consigo mesmo. É isso que Heidegger chama de estar suspenso. A angústia nos mantém em suspenso, justamente porque a angústia nos coloca sem subterfúgio. A angústia nos revela, por assim dizer, o peso e a consistência da nossa própria existência. Aquilo que nos sobrevém não é mais nenhum apoio salvador, nenhum objeto a que nós nos possamos agarrar. O que a angústia nos mostra é justamente que não tem nada. Que nós estamos, por assim dizer, para usar uma expressão de Sartre, que nós vamos dizer mais tarde, sós e sem desculpa. Um contraste para tornar isso mais claro. Bom, não é necessário que nós, digamos, mencionemos um sentimento qualquer determinado, ou a alegria de ter ganhado na loteria esportiva, por exemplo. Digamos que para muitos de nós não é uma pequena alegria. Mas vamos supor uma outra espécie de alegria, uma alegria difusa, como, por exemplo, quando a gente acorda de manhã contente e sem saber muito bem por quê. A gente não sabe muito bem onde pendurar essa alegria, digamos, arranjar um cabide para ela, um objeto determinado, mas, bom, a diferença é que, mesmo que quando você acorde, como a gente costuma dizer, de bem com a vida, e não sabe muito bem o que é que nos torna assim tão alegres, isto é um tipo de sentimento que, ainda que nós não possamos designar um objeto, mas isso não nos incomoda. Pelo contrário, isso nos preenche, isso nos gratifica, isso nos plenifica e não produz ansiedade. Isso não é desestabilizador. Mas também, que vale para a alegria, poderia valer para a irritação, né? Nós podemos dizer que às vezes a gente está irritado ou tem medo. E isso sim, são sentimentos que assustam, apavoram, inquietam, mas não desconcertam. Digamos, a gente não perde o prumo. Há sempre algum motivo ou uma razão que acorre em nosso auxílio. A gente sabe, ou pelo menos intui, aquilo de que temos medo ou aquilo que nos irrita. Sempre nós temos medo de alguma coisa, em face de alguma coisa, perante alguma coisa.
Sempre que nós estamos irritados, algo nos irrita. Mas na angústia nós temos essas duas características. Primeiro, ao contrário da alegria difusa, ela não plenifica, mas produz ansiedade, desconcerta, descentra. E ao contrário do medo e da irritação, ela não pode ser remetida a nenhum motivo, a nenhuma causa, a nenhuma razão. Ou seja, a nossa ansiedade e opressão é por nada. E com um certo desconforto, a gente sempre acaba por dizer no final da história, não era nada. E por causa desse nada que a angústia revela tudo. Ou seja, tudo o que diz respeito a nós mesmos, a nossa subjetividade. E, portanto, a angústia é um sentimento com densidade metafísica. Ela é mais do que um sentimento, ela é uma disposição existencial, no sentido em que Heidegger usa o termo disposição existencial, e que nós vamos trabalhar detidamente na semana que vem. A angústia é um modo do nosso ser no mundo, do nosso existir no mundo. A angústia é um tônus, é uma disposição, é uma espécie de afinação do nosso estado de ânimo. É um estar disposto de determinado modo. Um estar disposto de um determinado modo que é personalíssimo, que é íntimo, porque é aquele que nos coloca o mais próximo possível de nós mesmos. Quando vivenciamos uma efetiva experiência de angústia, embora saibamos que esse estado não tem nada como seu objeto definido, mesmo assim ele é um sinal de como estamos, da pessoa que se encontra nesse estado. Ele é um peso que nos revela a nossa própria gravidade. A angústia, portanto, em sentido pleno, um fardo próprio de cada um, que nos desvela como estamos e como andamos, ao indicar a nossa remissão incontornável ao lastro de uma existência que é a nossa e que temos que carregar conosco, de assumir em sua indeclinável pertinência a nós. Bom, o que eu quero dizer com isso tudo? Quero dizer com isso tudo é que a angústia nos coloca face a face diante das nossas possibilidades de ser. Isto é, da nossa existência pessoal, própria, intransferível, irremissível, irrevogável. Precisamente porque a angústia não se deixa ligar do ponto de vista identificatório nada, ela mostra o horizonte absolutamente em aberto de nossas possibilidades. A compreensão de nossa existência é o desvelamento da experiência de nós mesmos em suas estruturas. A explicação dessa experiência é exatamente aquilo que nós buscamos. O que significa isso? Isso significa dizer que, se nós nos deixamos efetivamente afetar pela angústia e não procuramos anestesiá-la
de maneira nenhuma, não recorremos a entorpecentes de nenhuma espécie e permitimos que a angústia seja vivida por nós na sua intensidade, aquilo que a angústia mostra é exatamente a nossa existência, a nossa vida, enquanto horizonte aberto de possibilidades de ser, e é ela que permite a formulação da mais incômoda de todas as perguntas. Para quê? Qual é o sentido? Que sentido tem a nossa existência? Portanto, se nós permitirmos que a angústia se instale e procurarmos então investigar o que é que esta nossa existência nos mostra em suas estruturas e pretendermos tornar isto uma explicação, pretendermos fornecer disto uma explicação, nós ingressamos imediatamente em um tremendo paradoxo. A saber, nós partimos de uma experiência subjetiva, singular, personalíssima, individual, esta vivência que nós temos, e pretendemos fazer desta vivência, ou dar dela uma explicação que tenha, digamos assim, pretensões, pelo menos, a algo de geral, a algo de universal, a algo de objetivo. Ou seja, nós pretendemos compreender o que seja isso. E não apenas como algo que nos afeta individualmente, mas aquilo que, digamos, de alguma forma pode ser estendido para as outras pessoas também. Ou seja, nós partimos do solo da nossa experiência subjetiva e pretendemos transcender esse solo, buscar uma explicação geral, mas esta explicação geral guarda uma referência absolutamente incontornável com o seu lugar originário de proveniência, isso é, com esta nossa experiência de vida. Com isso eu estou querendo dizer que um dos grandes problemas desta experiência que nós vivemos angustiados é uma experiência que se deixa, digamos, descrever da seguinte maneira: caso nós tenhamos a pretensão de responder à pergunta qual é o sentido da nossa existência, essa pergunta abriga nela mesma a pretensão de que esse sentido valha para além da minha própria experiência pessoal. Mas essa pretensão é vácua, porque eu não tenho nenhum outro tipo de apoio, nenhuma outra referência do que a minha própria experiência pessoal. Porque a angústia não me coloca senão diante de mim mesmo, na minha própria singularidade. Ou seja, a teoria da angústia é um paradoxo. Porque formular uma teoria da angústia supõe objetivá-la como um conteúdo que possa ser tratado em termos de conceitos gerais,
Mas esse conteúdo remete a uma vivência que é absolutamente pessoal. O que significa dizer, portanto, do ponto de vista da minha hipótese de trabalho, e é por isso que Kierkegaard é o meu ponto de partida, é que a angústia nos coloca em uma situação de absoluto desespero. Esse desespero, gente, eu acho que consigo compreendê-lo da maneira como Kierkegaard constrói e formula, precisamente a partir disso que eu acabei de dizer, de nomear a vocês um paradoxo. Quer dizer, quando nós pretendemos compreender o que é a angústia, qual é o sentido da nossa existência, quando nós nos colocamos essa questão acerca de nós mesmos, nós, por assim dizer, ingressamos em uma espécie de movimento do pensamento, no qual nós estamos, digamos, em busca de algo determinado, em busca de uma determinação, em busca de algo circunscrito, de alguma coisa que nós possamos fixar. Mas a experiência da angústia mostra justamente a impossibilidade da determinação. A nossa impotência em fixar ou em determinar alguma coisa que corresponda, por assim dizer, ao sentido último da nossa vida. Ou seja, saber qual é o sentido último da nossa vida é uma experiência concreta, pessoal, singular, intransferível, absolutamente única e que não pode ser determinada, não pode ser fixada, não pode ser estabelecida em termos fixos, conceituais. Nós não podemos identificar nada que corresponda exatamente a isto que a angústia nos manifesta, isto é, o fato nu, bruto da nossa existência. A saber, a nossa existência enquanto facticidade. É como se a gente estivesse aos braços, desesperado, à busca de alguma coisa que pudesse fornecer uma explicação para aquilo que não tem absolutamente nenhuma explicação. É isso que Kierkegaard chama de desespero. A angústia é o que nos coloca face a face conosco mesmo, mas o que é nós mesmos? Qual é a compreensão que nós temos da nossa vida? Será que nós mesmos ou a nossa vida se deixa apreender em algum conceito determinado? Portanto, quando nós nos angustiamos, quando nós permitimos que se instale em nós uma efetiva experiência de angústia, aquilo que vem à tona é a impossibilidade de determinação. A impossibilidade, portanto, de uma compreensão.
isto é, de uma compreensão teórica. De uma explicação conceitual. Para Kierkegaard, o conceito de desespero é a expressão teórica de uma experiência afetiva, que não é outra senão a do fracasso na tarefa de compreensão da vida. Desespero designa um fracasso estrutural da compreensão e dá testemunho de uma experiência de indeterminação na qual esse fracasso se expressa. Na tentativa de compreensão da vida, nós temos de partir de nossas próprias experiências concretas e pessoais, portanto, assumindo a condição da primeira pessoa, de uma pessoa que tem de cuidar de si. Mas compreensão exige uma explicação e uma transposição para o plano analítico e objetivo da fundamentação. Isso implica em perguntar-se por aquilo que o homem é em sua condição de ser vivente e que, portanto, tem necessariamente de ultrapassar o plano da autorreferência. O fracasso dessa transposição é o desespero. É impossível uma fundamentação em termos objetivos. Na análise de experiências, a interpretação da experiência não se dá mais no campo das convicções cotidianas e subjetivas, mas numa tomada de distância capaz de fornecer justificações, portanto, num plano de objetividade. Essa é a nossa tentativa de explicação. Nesse plano, a realidade que é trazida à linguagem pelas experiências é exibida por meio da análise que procura fundamentar e, nesse esforço, exibir estruturas de realidade. Com isso, a interpretação explicativa das experiências indica o conteúdo das mesmas como estruturas, digamos, objetivas da existência humana. No entanto, uma vez que o ponto de partida são experiências subjetivas, a compreensão tem êxito como uma análise contextual dessa experiência, isto é, como a consideração teórica inserida no contexto de vida das experiências. O resultado é o fracasso desse tipo de compreensão. Mas uma vida que é vivida sem a compreensão de como fazer para dar-lhe um significado e uma razão de ser, é, por um lado, a mais profunda e dolorosa carência humana. Por outro lado, porém, a pessoa concreta em questão, para a pessoa concreta em questão, ela não pode ser vivida de modo algum como um infortúnio insuportável. Esse é o desespero maior, ter de disfarçar o próprio desespero, ter de não sentir-se desesperado. O desespero é o perigo da perda de si, a angústia é o sinal desse perigo. Bom, eu estou tentando ver se eu consigo transportar agora aquilo que eu posso recolher no Kierkegaard para a primeira frase que eu disse durante o nosso encontro de hoje. Eu tenho a impressão que o Kierkegaard chama de desespero se aproxima muito da nossa condição atual. Eu acho que se nós quisermos ler a nossa condição atual no léxico de Kierkegaard, eu diria, é uma condição desesperada. Por quê? Porque nós estamos também em face do fracasso desse tipo de compreensão.
Isto é, nós não podemos oferecer uma compreensão que aponte um significado e uma razão de ser para a nossa vida. Aponte um significado e uma razão de ser que, digamos assim, possa apresentar-se como algo objetivo, como uma verdadeira explicação. Nós não podemos, portanto, apresentar algo que seja uma razão ou um significado que possa responder à questão que nos angustia, a saber, qual é o sentido da existência, mas não simplesmente deixa eu formular de outra maneira. Esta pergunta exige que nós sejamos capazes de indicar uma significação, uma razão de ser, que precisamente nos escapa. E qualquer que seja aquela eventual razão que nós venhamos a mencionar, ela não pode sustentar nenhum tipo de pretensão de ser vinculante para outras pessoas. A saber, não existe nenhuma garantia de que isto que nós consideramos ser o sentido da nossa existência seja, de fato, o sentido da nossa existência. O que significa dizer, portanto, que trata-se de uma lacuna que nós não podemos preencher, mas que, se fosse vivida enquanto tal, isto é, se fosse vivida enquanto lacuna, ela seria insuportável. Ela seria um infortúnio insuportável. O que significa dizer, portanto, que o nosso desespero maior consiste em ter de disfarçar a nossa condição desesperada. Quer dizer, ter de não se sentir desesperado para poder continuar a ser. Isto é, para não se perder inteiramente. Ora, justamente a angústia, isso que nos cava por dentro, é aquilo que permanentemente nos mostra a nossa condição desesperada. Precisamente aquela que nós esforçamos para encobrir. O pior de todos os perigos, escreve Kierkegaard no livro A Doença Mortal, ou A Doença para a Morte. Aquele de nos perdermos a nós mesmos pode dar-se em nós de modo tão despercebido como se não se tratasse de nada. Não existe outra perda que possa passar tão desapercebida como essa. Qualquer outra perda, um braço, uma perna, a fortuna, a mulher, é, de certo, sempre sentida. Esse texto, para mim, é absolutamente emblemático. Nós podemos sentir a perda de qualquer coisa, mas justamente aquilo que nós mais facilmente não sentimos é a perda de nós mesmos.
é o fato de que a nossa própria existência, o sentido da nossa própria vida nos escapa. Ou seja, que, por assim dizer, nós nos deixamos levar. E que aquilo que a angústia nos evidencia e nos coloca diante dos olhos, a saber, aquilo que nos é mais próprio, a saber, aquilo que é a nossa própria vida. É isso que a todo momento nós corremos o risco de deixar escapar. Nós não sentimos como se perde. Uma pergunta, isso está muito abstrato ou vocês conseguem perceber? Onde vai entrar a ansiedade? Eu vou tentar mostrar que a ansiedade, ela, infelizmente, em português, digamos, trata-se de uma forma muito leviana, uma espécie de sinonímia entre ansiedade e angústia, que é absolutamente funesta, porque as duas coisas são muito diferentes. Enquanto que a ansiedade é algo que se passa em um plano, digamos assim, do sentimento. A angústia, pelo contrário, é algo disposicional, que se dá em termos existenciais. A angústia é alguma coisa que está essencialmente ligado ao nosso modo de existir, e não apenas a um sentimento ao lado de outros sentimentos, como a ansiedade, ou o medo, ou a raiva, ou a ira, ou a alegria, ou o amor. Digamos, a angústia é algo que, sem dúvida nenhuma, tem a ver com a nossa maneira de sentir, mas é uma maneira de sentir que mostra como se arma a nossa existência, que somos nós, enquanto somos um ente no mundo. Não somos uma consciência que se representa objetos ou um ego que se representa um conjunto de objetos que se chama mundo. Não, o mundo pré-existe a nós. Nós estamos lançados no mundo. A nossa consciência não é outra coisa senão essa abertura para o mundo. O grande problema é que esta existência que a angústia nos revela em sua nudez factual, ela não é outra coisa senão um poder ser, a saber, pura possibilidade. A possibilidade de todas as possibilidades, inclusive a possibilidade da impossibilidade, a saber, de não ser. Ou de deixar de ser. Então, quando eu digo angústia, é o que nos coloca face a face diante de nós mesmos, na nossa nudez factual, é que aquilo que nós somos é absolutamente indeterminado. Não é senão este leque, esse conjunto aberto de possibilidades inumeráveis.
o conjunto das possibilidades que inclui a da própria impossibilidade. Aliás, a possibilidade da impossibilidade é, na nossa existência, a mais certa de todas as possibilidades. É isso que eu estou dizendo, tudo funciona muito bem. Nós temos, como diz o Nietzsche, o nosso venenozinho para o dia, o nosso venenozinho para a noite. Está tudo lá muito bem arranjadinho. É justamente para que nós não cheguemos ao ponto de encarar precisamente isso. A saber que nós estamos sós e sem desculpa. E que para isso não tem Prozac, não tem qualquer outro tipo de entorpecente que anestesie essa dor. E é justamente por isso que a gente se deixa perder de maneira tão fácil. E que a gente não sente a perda. Não estar desesperado, escreve Kierkegaard no mesmo A Doença Mortal. Vocês podem encontrar isso traduzido também como doença para a morte. Tem várias traduções. Bom, eu não conheço dinamarquês, portanto, o máximo que eu posso é remeter às traduções que vocês encontrarão aí na bibliografia. Portanto, eu não sei dizer qual é a melhor tradução. Eu conheço algumas traduções, mas acho que doença mortal é a melhor. Mas, enfim, alguém aqui conhece dinamarquês? Não? Poderia. Não, é possível que tenha alguém que pudesse esclarecer isso. Não estar desesperado não é igual a não estar doente. Pois não estar doente nunca pode significar estar doente. Você está doente ou não está doente? Enquanto não estar desesperado pode justamente significar estar desesperado. Não acontece no desespero a mesma coisa que na doença, na qual o mal-estar é a própria enfermidade. Nenhuma analogia. O próprio mal-estar é aqui dialético. Nunca ter sentido esse mal-estar, precisamente isso é o desespero. É por isso que o desespero é uma doença mortal. Porque a doença consiste justamente no fato de não estar doente, de estar gordamente saudável. Pois não, à vontade. É uma citação do Kierkegaard. Não se preocupem com anotar, porque vocês vão receber esse material depois. Se quiserem também, não tem problema nenhum. Mas, enfim, aqui a ideia é não há nenhuma analogia entre estar doente e estar desesperado. Há uma espécie de dialética do desespero. Nunca ter sentido este mal-estar é justamente isso, o mal-estar. O que mostra a nossa condição desesperada é exatamente o fato de nós não sentirmos desespero. É o fato de que tudo funciona muito bem. Está bem assim? Posso? O desespero não tem somente outra dialética do que uma doença. Em comparação com ela, todos os seus sinais característicos são dialéticos.
É por causa disso que comumente temos tantas possibilidades de nos equivocar quando tentamos estabelecer se alguém está ou não desesperado. Não estar desesperado pode muito bem significar justamente estar desesperado, mas pode significar estar redimido do desespero. Estar confortado e sereno pode significar que se está desesperado, pois essa mesma serenidade, essa segurança podem ser desespero ou podem significar que a gente superou o desespero e encontrou a paz. É uma dialética própria do desespero, de maneira que você nunca pode saber se de fato se está ou não está desesperado. Bom, essa é a conclusão dessa análise que eu trago para vocês aqui. Esse desespero, que Kierkegaard chama de o mal do eu, que é justamente a doença da perda de si, é a enfermidade moral. O desesperado é um doente para a morte. Essa doença atacou a parte mais nobre, no sentido totalmente outro que aquele que é o caso numa outra doença. E todavia aquele que é atingido não pode morrer. A morte não é aqui um termo derradeiro da doença. A morte aqui é um último permanentemente duradouro. É impossível ser redimido dessa doença pela morte, pois esta doença e seu mal, a morte, consistem justamente nisso, não poder morrer. Esta dialética, gente, é absolutamente extraordinária. Esse tipo de doença, que é o desespero, significa que não é possível pensar que a morte seja o fim desta doença, porque esta doença é a morte. Esta doença é algo que permanece duradouramente, ou seja, a doença para a morte, a doença mortal, o desespero, é a impossibilidade da morte. Precisamente porque aquilo que foi perdido, o si próprio, é isso que está morto. Dá para entender, gente? O grande problema dessa dialética do desespero é que ela não tem redenção. Porque nada pode pôr fim a esta doença, porque ela mesma é a morte. Portanto, dela não se pode morrer. Essa doença e seu mal consistem justamente nisso. O fato de que a morte não é um termo derradeiro da doença. A morte é um último permanentemente duradouro. Ou seja, o paradoxo dessa dialética é: trata-se de uma existência desesperada, é aquela que já está morta. Porque perdeu-se a si mesmo. A tarefa principal do livro Conceito de Angústia, de Kierkegaard, consiste numa análise da angústia que seja capaz de proporcionar uma explicação de como é possível ocultar o desespero sob a aparência de uma vida segura e assegurada. Kierkegaard não procura aqui demonstrar o malogro da interpretação da vida, mas atestar como esse malogro, esse fracasso da interpretação, é ele próprio ocultado.
Desvelar esse ocultamento é a meta do livro sobre angústia. Esse livro é dedicado à pergunta pela condição de possibilidade de ocultar e encobrir o desespero, assim como de rejeitar e afastar a indeterminação do sentido da vida. Quando Kierkegaard, portanto, se propõe a estabelecer o conceito de angústia, a tarefa é essa: mostrar como se tem sucesso no fracasso. A saber, como se tem sucesso no malogro da interpretação da vida. Ou seja, como se consegue ocultar o desespero. A angústia, em face da indeterminação, da ausência de circunscrição, de limites e parâmetros, de contornos que definem de uma orientação segura, se manifesta na fuga perante o conhecimento de si mesmo. Nesse sentido, indeterminação é o outro nome da vida em sentido amplo. A vida é o indeterminado. Angústia é o sentimento que expressa a experiência da indeterminação do ser humano. Se perguntarmos mais concretamente qual é o objeto da angústia, há que se responder, aqui como em toda parte, que é nada. Angústia e nada correspondem constantemente um ao outro. Eu pretendo mostrar a vocês, portanto, como a leitura de Kierkegaard é importante para Heidegger. Essa ideia de que a angústia remete sempre ao nada e de que nada e angústia se correspondem um ao outro, é uma ideia que nós encontramos em Kierkegaard, no conceito de angústia, e é justamente o modo como Kierkegaard vincula angústia e liberdade. Tão logo é posta a realidade da liberdade, fica abolida a angústia. Kierkegaard descreve o auto-engano como angústia, e não como angústia pura e simplesmente, ou como qualquer forma cotidiana de angústia, porém como uma angústia bastante bem determinada. Como angústia perante si mesmo, ou como angústia perante uma possibilidade de ser, Daseinsmöglichkeit. Essa forma significa uma angústia perante a possibilidade de que alguma coisa possa se atestar como uma realidade de vida que não pode ser negada, e que a gente seria por causa disso obrigado a assumir. O interesse de Kierkegaard concerne e vale apenas para isso. A gente se angustia perante o conhecimento de si mesmo. Essa angústia perante a verdade é a única perante a qual o comportar-se positivamente constitui uma propriedade característica. Não é a angústia perante a escuridão que é seu objeto, senão que precisamente o contrário. É o poder iluminar-se da escuridão que oculta para alguém aquilo que esse alguém em verdade é. Isso é um comentário de um autor que analisa o conceito de angústia. Ou seja, a angústia não é senão essa experiência de uma possibilidade de ser. O conceito de angústia não é tratado quase nunca na psicologia. E, portanto, tenho de chamar a atenção sobre a sua total diferença em relação ao medo e a outros conceitos semelhantes que se referem a algo determinado. Aqui, mais uma vez, o contraste com a ansiedade. Enquanto que a angústia é a realidade da liberdade como possibilidade antes da possibilidade. Eu estou colocando aqui a tradução alemã do texto dinamarquês. Por isso não se encontrará angústia no animal,
justamente porque este, em sua naturalidade, não está determinado como espírito. Essa definição da angústia, gente, angústia é a possibilidade antes da possibilidade. É uma tradução que desencaminha, porque eu estou citando aqui a tradução brasileira, mas o texto alemão é a possibilidade da possibilidade, e não a possibilidade antes da possibilidade. A possibilidade antes da possibilidade dá uma dimensão temporal que não é exatamente aquilo que está querendo ser mencionado aqui. O que o Kierkegaard está tratando dialeticamente aqui é a liberdade não é outra coisa do que a possibilidade da possibilidade. Por isso mesmo, justo porque a liberdade é a possibilidade para a possibilidade, ou a possibilidade da possibilidade, só pode existir liberdade lá onde não existe natureza. Isso é, só é livre o que não é animal, o que não está posto na sua naturalidade. A liberdade é o reino do espírito. Justo por essa razão, não existe nada mais estreitamente ligado do que a angústia e o pecado. E é precisamente por causa disso que o conceito de angústia, a fenomenologia da angústia em Kierkegaard, começa com a análise do pecado. Pecado. Para o ignorante, tudo se passa como se a vida é a expressão de Kierkegaard para a indeterminação, a possibilidade da possibilidade, como se a vida fosse nada. Esse nada, porém, tem um efeito. Esse efeito é a angústia. O mito ou a narrativa do paraíso é a exibição dessa situação. A inocência é ignorância. Na inocência, o ser humano não está determinado como espírito, mas determinado psiquicamente em unidade imediata com a sua naturalidade. O espírito está sonhando no homem. Ele está tomando aqui psíquico no sentido de anímico, aquilo que anima o corpo. Então vocês têm três realidades: corpo, alma e espírito. A alma entendido aqui como princípio de animação, um princípio de movimento. Então, em estado de inocência, o homem é apenas corpo e alma. Falta síntese. A síntese é o espírito. Tal interpretação está em perfeita concordância com a Bíblia, que ao negar ao homem em estado de inocência a diferença entre bem e mal, condena todas as fantasmagorias católicas sobre o mérito. Neste estado há paz e repouso, mas ao mesmo tempo há algo diferente que não é discórdia e nem luta, pois não há nada contra o que lutar. Mas o que há então? Nada. Mas nada, que efeito tem? Faz nascer a angústia. Este é o segredo profundo da inocência, que ela, ao mesmo tempo, é angústia. Sonhando, o espírito projeta a sua própria realidade efetiva, mas esta realidade nada é,
mas este nada a inocência vê continuamente fora dela. Nós estamos aqui no limiar da descrição do pecado. A inocência é uma espécie de sono, de sonho, que é, por assim dizer, minado por um certo germe, né? Não há luta, não há discórdia, há inocência, mas há uma angústia, há alguma coisa que incomoda. Ela é inocência e ao mesmo tempo é inquietação. Na inocência, e o seu paradigma é a infância, a realidade propriamente espiritual, isto é, a possibilidade da liberdade, é alguma coisa que ainda não se realizou como próprio. Angústia pode se comparar com vertigem, aquele cujos olhos se debruçam a mirar uma profundeza escancarada sente tontura. Mas qual é a razão? Está tanto no olho quanto no abismo. Não tivesse ele encarado a fenda. Deste modo, a angústia é a vertigem da liberdade, que surge quando o espírito estabelece a síntese e a liberdade olha para baixo, para sua própria possibilidade, e então agarra a finitude para nela firmar-se. Nessa vertigem, a liberdade desfalece. Esse é um comentário do pecado original. A angústia é justamente esse olhar para o abismo, que é a possibilidade da transgressão. A possibilidade da ruptura do estado de inocência. Ou seja, essa imagem é de uma beleza, de uma contundência extraordinária, né? É essa tentativa desesperada de agarrar a finitude